Olá, amigos e amigas da TV Suprem. Nós estamos reunidos para mais um programa do Papo Suprem. Hoje é um grato programa que nós contamos com a presença do embaixador Raul de Toné, que já esteve aqui com a gente o ano passado e nós falamos muito da sua trajetória como diplomata, suas experiências nesse ramo. Embaixador, seja muito bem-vindo, nós nos sentimos honrados com sua presença. Hoje nós vamos fazer um tema diferente da sua vida diplomática, mas muito obrigado pela sua presença, nós nos sentimos honrados com a sua participação aqui. Isso se deve à trajetória do embaixador. A família dele, o Brasil, deve muito à trajetória. Ele é bisneto do Visconde de Toné, que é muito conhecido, que teve uma participação muito importante no reinado. Depois, o pai do embaixador é diplomata também. Ele é o segundo filho de 7 filhos. E tanto o pai do embaixador como a mãe são pessoas de muita cultura. Ele foi criado no meio de muita cultura e fez um trabalho e faz um trabalho extraordinário na diplomacia brasileira. Parabéns. E assim, então, o Brasil agradece muito a sua participação nas relações internacionais. Com a palavra, o senhor quer falar alguma coisa sobre a sua participação no Congo e sua vinda ao Brasil agora? Eu estou aqui basicamente de férias, aproveitando o tempo para rever a família, rever amigos e lançar mais um livro. Um livro que foi feito em diversos locais da África. Ele se chama Versos ao Desabrigo, porque ele é um pouco que nem eu, ao desabrigo. No final da minha carreira, eu me vi em diversos lugares da África, visitando lugares, alguns bastante difíceis, outros melhores, cumprindo, prestando o meu serviço pelo Brasil. E em várias ocasiões a gente se dá conta de que realmente a sociedade é sempre a mesma em todos os lugares, só com diferentes níveis de civilizatórios, digamos. E sempre o Brasil muito presente na mente das pessoas. Sim. Quer dizer, como nós somos um país, hoje em dia, um país de massa e um país grande, os africanos nos consideram seus irmãos mais velhos. E eles têm muito carinho e muita simpatia por nós, o que para nós é uma excelente situação, nos permite um trabalho bastante tranquilo e bem, como eu estava dizendo, tantos países baniram a carne brasileira, o país onde eu estou não baniu ainda e soube escutar as razões brasileiras. Então, eu acho que nesse mundo que, assim, em constante depuração, quando a gente chega com a palavra correta, com afeto, com fraternidade, há uma coisa como se as portas se abrissem. Isso tem sido muito útil para mim. Em primeiro lugar, para me tirar o medo, porque às vezes eu estou em situações de instabilidade absoluta na África, e se você tem receio pela sua vida, você já fica trancado em casa e não faz nada. Então, se você acredita que você tem uma proteção que está sempre ao seu lado, a vida te recompensa e vamos assim. Esse meu livro é um pouco isso, porque já me disseram que eu sou um poeta parnasiano lírico de vanguarda. Poeta parnasiano lírico de vanguarda. Talvez eu seja de vanguarda porque no tempo que eu tinha que ser de vanguarda, que eu era jovem, eu estava nas grandes cidades onde tudo é fácil, onde realmente a aventura desapareceu um pouco, porque são shopping centers, os cinemas, os restaurantes. Onde é que está a aventura em tudo isso? E agora, no momento que eu já sou mais entrado em idade, a vida me lançou para a África. E me lançou de vez, porque eu estou terminando praticamente minha carreira num lugar que eu diria
perigoso, mas extraordinário, que é a bacia do Rio Congo. É a terra do Gin das Selvas, a terra do Tarzan, a terra de grandes movimentos, grandes guerras, grandes... E isso tudo nos fortalece. E, sobretudo, quando a gente vê que há na África uma tendência ao amadurecimento muito grande. A África não é mais a África que era. Agora, o interior da África, sim. O interior da África é ainda muito belo, muito romântico, e ele inspirou várias das minhas poesias. Pois é, esse é um outro lado do embaixador que nós já tínhamos comentado, né? O embaixador Tonelli recebeu em 2005 um prêmio da Academia Brasileira de Letras, o prêmio Medalha João Ribeiro, pelos escritos e participação na literatura. Aqui, esse livro que ele está lançando agora, quer dizer, Poemas ao Desabrigo, ele vai falar um pouco sobre a sua escritura, né, como é que aconteceu. E antes que ele fale mais sobre isso, eu quero falar um breve versinho que me marcou em Adeus Kuala Lumpur. Ele fala de uma forma muito marcante: adeus minha solidão, levarei o peito rouco de emoção, adeus Oriente em mim, lembrarei a vida inteira. Então, uma estrofe muito emocional, emotiva, que mostra essa complexidade da sua personalidade. Fala um pouco sobre Poemas ao Desabrigo. Que desabrigo é esse, né? Que o senhor já tinha me revelado alguma coisa, mas que agora é melhor que o senhor explique para o público. Como eu estava lhe dizendo, esses últimos anos da minha vida, eu fiz várias missões pelo mundo, inclusive na Malásia, onde eu fiquei alguns meses, em Kuala Lumpur, que é uma cidade bastante moderna, com 2 torres gigantescas, e é uma cidade bastante moderna. Mas sempre com aquele toque oriental. Então, eu já tinha estado em outras cidades do Oriente, então o Oriente também nos marca muito. Então, eu me senti muito nesses últimos... porque eu sempre tive muitas missões permanentes. E nesses últimos anos, as mudanças no Itamaraty, as mudanças no Brasil, eu acabei fazendo algumas missões pela África e pelo Oriente, pela Ásia. E uma das coisas importantes que eu acho que é quase tão importante, porque a poesia hoje é importante. Há tantas coisas ruins acontecendo, mas a poesia não. A poesia é uma coisa boa, é uma palavra boa, porque é uma linguagem eterna, né? Hoje em dia, o que você vê hoje em dia? Você vê hoje em dia a linguagem das imagens, que são, por exemplo, aqueles ícones, os emoticons. Os muito jovens, eles é quase que uma linguagem chinesa que a gente está adquirindo. É a emoção através de um signo, né? De um lado você tem essa coisa sintética dos emoticons, do outro lado você tem a verborragia do rap. O rap, que aqui em Brasília tem competições de rap, batalhas de rap, a garotada toda falando rap. Entre o emoticon e o rap, o que existe? Existe o lirismo, existe a poesia que conta uma história e que mostra uma imagem, pode mostrar uma imagem através do verso. Um verso que seja minimamente bem feito, ritmado, amadurecido, cheio de beleza, de harmonia, de melodia. Eu sou muito... a poesia que eu aprendi quando criança era muito baseado nisso. O Carlos Nejar, nosso grande poeta, para mim o maior poeta da língua portuguesa hoje, vivo, é o Carlos Nejar. O Carlos Nejar me dizia que eu era eu era o Rimbaud brasileiro. Ele muito me honrou com isso. Eu acho que é a coisa mais bonita que eu ouvi, poder ser considerado um Rimbaud, porque o Rimbaud era um poeta que escreveu pouquíssimo até, mas o que ele escreveu ficou para sempre. Imortalizou. Imortalizou. Então, esses meus versos a desabrigo, por que eu desabrigo? Porque é um pouco a aventura em que eu fui jogado pela vida nesses últimos anos. Eu não me queixo, eu tiro proveito dela, dessa aventura, e de me meter
nessas cidades do interior, onde às vezes eu tenho contato com os anciãos da cidade. A coisa mais bonita hoje, quando eu chego ao Brasil, é tanta juventude, você vai nos restaurantes, só tem jovem, tudo é jovem, você se sente um Matusalém. Na África, você vai para o interior, você vê aqueles velhos, aqueles senhores, aqueles conselhos de anciãos, você se senta ao lado deles, escuta a história deles, escuta a história da África, e eles sabem contar muito bem uma história. Então, muitos dessas poesias são um pouco esses estados de alma que eu fui captando nessas minhas andanças pela África, nem sempre fáceis. Muitas vezes, se imagine aqui com todas as setas, ruas de asfalto, tudo ali. Imagina no meio da África, aquelas ruas de terra, você tem duas estradas que se abrem e você não sabe para onde ir, mas você tem que ir para algum lugar, porque senão você fica no meio do caminho. Então, são essas coisas, é quase que um mergulho nas explorações do Livingstone, do Stanley, do Lawrence da Arábia. É um pouco, a gente tendo um pouco esse espírito, a gente entra no século XVIII tranquilamente em certos lugares da República do Congo, da República Democrática do Congo, mais para o norte, para a República Centro-Africana, que ainda é um lugar que está com muita instabilidade. O Chad, também um lugar muito bonito, que é os Camarões, com a sua capital Yaoundé, que é algo assim, é uma das coisas mais africanas que eu já vi. Então a gente aprende a gostar da África, aprende a amar a África. E esse livro, embora não seja exclusivamente africano, porque ele também é asiático e brasiliense, porque eu me considero um brasiliense, mas ele é um misto, mas ele carrega muito dessa aventura africana. E por isso que ele está ao desabrigo como eu estou. Eu não sei se eu vou voltar vivo da África quando eu me aposento. Eu não sei, eu já tive várias malárias. Os meus funcionários, todos eles já tiveram malária. Eu acho que o mosquito da malária, quando vier me picar, eu acho que quem cai duro é ele. Porque eu já não me mesmo. Os anticorpos. Já estou cheio de anticorpos. Aqui o senhor falou do Carlos Nejar, né? Sim. Ele fala a respeito do embaixador. Raul de Toné não é o poeta da razão, do acomodamento arquitetônico das palavras, mas sim o poeta da solidão da África, do poço arcaico de Malabo, e revela em cada um os mundos mágicos no interior das pessoas. Então, uma coisa que... e aí eu lhe pergunto, como é que o senhor é embaixador ou é poeta ou é os dois? Hoje em dia, eu gosto de me considerar poeta, porque eu acho que a poesia ela tem muita importância no mundo de hoje. O jovem não pode perder o amor à poesia. Agora, eu estou no melhor dos dois mundos, porque eu acho a diplomacia fundamental. O senhor já imaginou o que seria do mundo sem a diplomacia? Quer dizer, é a diplomacia que contém as guerras, é a diplomacia que esfria o ânimo beligerante das grandes corporações de todos os países, dessa corrida inesgotável atrás do lucro, e que joga os países uns contra os outros, nessa discussão terrível. Quem é que tenta parar essas arestas? Quem é que ainda tenta fazer trabalhos sociais? Quem é que ainda tenta alfabetizar? Quem é que ainda tenta distribuir os alimentos? Quem é que ainda tenta levar a paz às discussões, aos plenários multilaterais? É a ONU, são os diplomatas, são os multilateralistas, são os embaixadores nas suas embaixadas, às vezes influenciando os governos a não declararem, a não se lançarem na aventura beligerante. Porque hoje, cada vez mais, há um paradoxo muito grande, porque mais forte você é, menos você pode fazer. Porque se você fizer alguma coisa, você joga o mundo numa coisa que não tem retorno. Hoje em dia, como a questão não é mais nem a explosão nuclear que havia depois da Segunda Grande Guerra,
Hoje em dia são bombas que os efeitos delas são aterradores. Então, o diplomata é fundamental para cantar, é a pombinha branca que pia no ouvido do mandatário. Porque o mandatário acha que o poder é tudo. Não é. Porque o mandatário se esquece da sua gente. E a gente é simples. O povo não quer a guerra. Ninguém quer a guerra. Né? Nem os soldados querem a guerra. Né? Então, nós estamos num mundo muito complexo, cheio de verdades econômicas, os financistas, e a gente acredita na importância de se equilibrar, a importância da austeridade, mas também nós acreditamos que as populações têm que ter acesso ao mínimo, porque senão, se as populações não tiverem acesso ao mínimo, elas não compram. E elas não compram, as indústrias param. Então o mundo está diante desse paradoxo. Hoje há muitos paradoxos no mundo. E eu acho que a poesia, ela me ajuda a me manter sereno. O senhor sabe que hoje em dia eu não discuto política jamais. Jamais. Eu acho que é perder tempo. Todo mundo tem a sua verdade. Nem no Itamaraty eu discuto política. Eu cumpro instruções, dou minha opinião. Eu acho que o Brasil tem que ser presente, sim, em tudo. O Brasil tem que estar presente em tudo. O Brasil tem que estar entre as 5 grandes potências do mundo, porque ele é uma das 5 potências do mundo. Pelo seu tamanho, pelo seu peso, pela sua população. A população brasileira é uma grande população, miscigenada, cheia de valores, religiosidade. Os brasileiros, a garotada brasileira é craque em aritmética, empreendedor. O empresário brasileiro é o melhor empresário do mundo. É o melhor empresário do mundo. Ele sobreviveu conseguiu fazer que as suas empresas sobrevivessem aos grandes períodos de inflação e as manteve, entendeu? Tudo tem... Eu acho que quando o mundo deixar de nos dar susto, é que nós estamos diante da tumba. Enquanto nós estivermos distantes da tumba, o mundo continua e o Brasil, graças a Deus, o vento vai ventar favoravelmente a ele, porque é uma grande nação e merece. O Brasil merece. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos a falar com o embaixador Raul de Toné, mais propriamente sobre o livro que ele está lançando. Voltamos já. Bem, amigos, voltamos a falar com o embaixador Raul de Toné, mas quanto mais a gente conhece a obra dele, a gente fica confuso, né? Embaixador, poeta ou os dois. E eu quero falar agora sobre Poemas ao Desabrigo, que é o livro que ele está lançando nessa sua estadia aqui no Brasil, que ele volta um mês que vem para o Congo. E para falar um pouco desse livro, eu queria falar que um membro da Academia Brasileira de Letras, Antônio Sequim, ele fala sobre esse livro, o Poemas ao Desabrigo. Tem razão o Raul de Toné. O lugar do poema é o desabrigo, espaço exposto às tempestades, à mercê da maré crescente das palavras. Sim, porque em sua obra inexiste a vazante. Tudo nela é ímpeto, aventura, de um temperamento medularmente lírico, ainda que expresso muitas vezes em formas regulares e rimadas. Apesar de declarar carrego a dor deste mundo, Toné também convida o leitor a um sereno abrigo. Os deuses habitam a morada que acabei de encontrar. Tal morada é o porto entre parênteses, seguro, que leva o nome da poesia. Muito bonito. Fale um pouco dessa obra, embaixador. Então, foram poemas que foram ficando ao longo do tempo. O embaixador vai lançar mais 2 obras futuramente. Sim, esses poemas, em verdade, eles nasceram na capital do Gabão, em Libreville. Eu fiz essa poesia que se chama Os Deuses Habitam, se chama Morada dos Deuses. Era a residência do Brasil, onde eu me instalei para fazer meu trabalho.
e era uma cidade, era uma casa branca muito bonita diante do mar. Um mar muito negro, porque era um mar onde saía a vazante do rio. E com aquelas tempestades muito fortes e tal, me dava a impressão, eu estando lá, de uma casa fantasma, mal habitada, mas que tinha uma vantagem esplendorosa. Tinha um computador com teclado português, brasileiro. Então, eu fiz várias poesias depois do trabalho, eu fiz várias poesias ao som das tempestades que caíam e tudo. Então, aos poucos, esses lugares que eu fui morando, nem sempre tão fáceis, eles traziam estímulos a que eu criasse poesia. Em vez que eu reclamasse da vida, que eu criasse poesia. E fui criando. E como eu estava me sentindo ao desabrigo, os poemas também nasciam ao desabrigo. Eu tenho alguns, eu não sei se seria de bom tom, mas o livro, o poema que deu nome ao livro se chama Soneto ao Desabrigo, que, se me permitirem, eu vou dar uma leitura que diz assim: não me venhas procurar, recato antigo, nem te faças esperar minha esperança. Dos bons e cândidos suspiros me fatigo, dos aromas da paixão guardo lembrança. Não acelerem passos meus pelo caminho, deixem que o tempo flua livre pela encosta. A sombra amiga pode esconder o espinho, a claridade, se muito exposta, nos esgota. O céu aberto instiga em mim um mar revolto, em que a emoção faz o refrão tempestuoso. Vagas a rir no espaço fundo do desmonte. Querem bulir com a placidez do horizonte. Aonde vou, ninguém se expõe a vir comigo. Ando sumido em descampado desabrigo. Tem várias poesias. Tem uma poesia que foi transformada num trailer poético que foi lançado há poucos dias e já está com mais de 21 mil na rede social. Foi assim um grande que se chama o Artesão, que também é uma poesia que foi premiada e que saiu recentemente numa antologia da editora Chiado, uma antologia dos poetas brasileiros contemporâneos. Saiu essa poesia. Eu vou me permitir ler mais uma que podia ser sobre a África, da que eu escrevi há um tempo atrás, Chegada. Cheguei, vim de longe, trouxe os olhos cansados e o peito exaurido, comi gatos e lebres, dissuei nos casebres empobrecidos. Ardi de todas as febres e impaludismos, sofri arranhões e escoriações, feito rabiscos, picadas de insetos e venenos no organismo. Ardi sob o sol africano e trabalhei com afinco. Descobri as injustiças da colonização e das guerras e as relatei ao mundo. Procurei abrir os olhos alheios para que as atrocidades que me deixam furibundos, tudo em vão, ninguém se importou e em nada a vida mudou. Apenas no fim o meu verso acabou, se estabacou, sem forma e sem eco, me ludibriou. E eu terminaria, eu acho, com este, que é um poema que eu acho que é um dos bons poemas, que diz o seguinte, que é a importância que eu dou à poesia realmente, porque eu acho que o mais importante, a pessoa que fizer poesia, não pode pensar que a poesia não é prosa. Tem gente que escreve um conto, depois eles desfazem as linhas e transformam como se fossem poesia. Isso é um belo conto, lindo conto, mas não é recitável. Sei. A poesia tem que ter forma. Ela tem um harmonia, melodia, ritmo, cor, rima. Rima é fundamental. Manuel Bandeira era rimado, mesmo as coisas mais doidas dele, ele era rimado. Amo-te, ó ilusões, amo-te, ó verso dos trovões e precipícios, mundo deste ofício que me arrasta de roldão.
um aroma, um sentido, me embriaga de início, no vazio do desvio, a emergir na contramão. Das fontes a estalar, aos córregos carregados, sou todo um palpitar de clarões ensolarados. Como? Por quê? Indaga o peito amotinado, ao perceber no fuzuê seu coração enfeitiçado. Doloroso arrepio das estranhas sensações. É o poeta um esgrimista a fatiar intuições? Um dia compreenderei o tropel das emoções que me leva na garupa das perdidas ilusões. Muito bem, muito bem. E o livro ele é todo com poesias, muitas delas são trovas, são coisas menores, coisas maiores. Eu falo algumas coisas da África, digo bastante estados de espírito que eu estava em determinados momentos. E eu acho que, claro, eu acho que ler poesia é quem gosta de poesia. Sim. E eu acho que quem gostar de poesia vai encontrar uma ou outra coisa neste livro. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final da entrevista, mas a minha formação é na área de exatas. Mas eu descobri com o tempo que é na poesia que vêm os lampejos do futuro e das mudanças sociais. O poeta ele se antecipa ao tempo e ele é capaz de promover a paz no mundo por uma visão poética, que muitas vezes é considerada água com açúcar, mas que tem um efeito fundamental na transformação da sociedade. Parabéns, eu não consigo chamar o poeta. Parabéns, poeta Raul Toné. Muito obrigado. Que está enraizada a ideia de embaixador. Né? Muito obrigado. Parabéns. As suas últimas palavras aqui para nós. Bom, eu só quero dar um abraço muito caloroso para todos os brasilienses e para meus concidadãos brasileiros. Estejam certos de que, apesar de todas as dificuldades, nós pertencemos a um país extraordinário. Ele saberá encontrar seu caminho, caminhar com as próprias pernas. E temos um grande povo que nos escuta e eu espero estar cada dia mais à altura da responsabilidade de representar esse povo, representar essa nação que está em fase, sim, de mudanças. E as mudanças, é sempre bom que elas venham para melhor. E se nós tivermos fé e tivermos aquela criatividade dentro de nós, eu acho que todos nós praticaremos esse ato de construção do Brasil, que o Brasil merece, e não tenha dúvida que o Brasil será aquilo que os poetas esperam. A vida de poeta é mais fácil, possivelmente, que a vida de economista. O economista tem que programar o seu planejamento. O poeta só tem que dizer as palavras, mas ele também tem que buscá-las dentro de um cofrezinho, quase que é um buraco da lacraia, que é a emoção verdadeira. Porque a poesia que sai de uma emoção que não é verdadeira, ela não vai para frente. Isto daqui é 1/3 do que eu escrevi. Eu escrevi muito mais. Muita coisa eu rasgo, porque eu sinto que não é aquilo que toca, que me tocou. Porque também escrever poemas é quase que uma burocracia nossa, todo dia de manhã. Você quer escrever alguma coisa? Mas nem tudo surge. E o que surge está aqui. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. A TV Supre continua aberta. Muito obrigado ao senhor. Esperamos vê-lo proximamente e agradecemos a audiência e até o nosso próximo programa Papo Supre.